Olha, eu estou muito contente de estar aqui, porque sempre que a gente recebe um convite para fazer algo que tem a ver com igreja, porque algo que tem a ver com o reino de Deus é todo dia, né, irmão? Todo dia, né? Eu estou muito fissurado. Rapaz, o negócio está ótimo. Não, mas só baixar o volume. Eu estou muito fissurado nos últimos tempos. Fissurado eu não sei se tem coisa de carioca aqui, eu não sei se essa palavra fala aqui, tá? Deu para ver que eu sou carioca, não? Porque fissurado, o cara vai pensar logo que é negócio de droga, já tá doidão, fissurado. Eu estou muito empenhado, estou muito empenhado em viver uma vida que não separe, por isso que eu estava falando aquelas coisas aqui, que não separe esse negócio, na igreja, no trabalho, irmãos. Então assim, quando a gente recebe um convite para tratar alguma coisa com a igreja, é isso que eu quero falar. Eu não vou falar, quando a gente recebe um convite para tratar alguma coisa no reino de Deus, porque o reino de Deus é todo dia, irmão. Quando eu estou dormindo, quando eu estou brincando, quando eu estou conversando, quando eu estou namorando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou vendo televisão, é reino de Deus. Porque nós temos o reino de Deus dentro de nós. Você fala, você está pecando é reino de Deus? Não. Quando a gente está pecando é reino de Deus. Mas não é por isso que a gente saiu do reino de Deus. A gente só pecou. Mas o Senhor está conosco. O que eu quero dizer, irmão? Que às vezes a gente olha o crente fica com essa coisa de departamentalizar a vida dele, sabe? De ficar separando ele. Isso não é correto. Por isso que eu digo, eu estou muito contente de vir aqui e toda vez que a gente recebe um convite para tratar alguma coisa de igreja, é uma honra, porque servir a igreja é uma bênção. A igreja é o povo de Cristo. Amém? Mas isso que a gente vai fazer aqui agora, quando a gente sai daqui, a gente faz também. Quando amanhã no trabalho a gente for lá, a gente faz também. Amém? Amém. Fica esquisito comigo não, irmão. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia. É porque às vezes a pessoa espera do meu jeito. Às vezes a pessoa espera que eu vou ouvir tudo formal, eu não sou formal. Aleluia! Tem gente que me conhece e pensa que eu sou mó serião, mas depois que fica comigo uma tarde, fala, meu Deus do céu. Abre lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Obrigado, pastor, pelo convite, viu? Eu vim aqui na inauguração, me lembro disso. Uma benção. Gênesis capítulo 3. Todo mundo já conhece a história, né? O pecado do homem. O homem está lá com a sua esposa, andando no jardim, dando nome aos bichos, às coisas. E aí a serpente apareceu. A serpente é o diabo. O diabo apareceu e aí falou para ela uma coisa muito interessante. Diz assim, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, e aqui grava isso, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aí,
a gente vê que Deus veio, o Adão estava escondido, ele e a Eva estavam vestidos, com folhas. Sabe o que é essa folha, irmão? Quem sabe o que é essa folha? Essa folha que eles botaram para se vestir. Sabe qual é o nome dessa folha? Não é o nome que está aqui não, mas sabe o que ela significa? A religião. O homem quer cobrir a sua nudez com a religião. E por que a folha representa a religião? Porque a folha não tem poder para cobrir o pecado. Não tem poder para cobrir a nudez do homem. O que tem poder para cobrir o pecado é o sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas o homem inventou na hora que ele poderia se cobrir da sua nudez colocando folha. E essa folha é a religião. Aí quando Deus apareceu no jardim, ele falou: o que está acontecendo aí? Por que vocês estão assim, escondidos? Ah, eu vi que tu estava vindo aí, eu me escondi. Por que você se escondeu? Porque eu estava nu. E como é que te fez saber que tu estava nu? Ah, eu comi o negócio lá, a mulher me deu, comi. Pegou. E aí o homem entendeu que para se cobrir do seu pecado, ele tinha que colocar alguma coisa. E ele inventou uma religião chamada folha. Meteu as folhas lá para cobrir o nu. E é isso que acontece até hoje. Aí quando Deus chegou, andou no jardim lá, chamou ele para conversar, e o que ele fez? Cobriu os dois com pele de animal. Aí você fala: o que tem a ver a pele de animal? Quando eu tiro a pele do animal, pressupõe-se que eu matei esse animal, né? Porque imagina um animal viver sem pele depois. O próprio Deus sacrificou um animal e pegou a pele daquele animal e cobriu o homem, querendo dizer com isso o que a Bíblia diz: que não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. O pecado do homem tem que ser coberto pelo sangue. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha essa onda, olha isso. A gente não entende direito, porque a gente é temporal. Deus é eterno. Eterno não é um tempo muito grande. Eterno é ausência de tempo. Deus é eterno. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Pedro diz que o sangue de Cristo foi conhecido e eficaz antes da fundação do mundo. Sabe o que acontece, irmão? Quando Deus criou o homem, ele já sabia que o homem ia se rebelar contra ele. E na reunião lá da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos criar o homem e vai ter comunhão com ele. Como a gente já sabe tudo, a gente já sabe que o homem vai se rebelar contra nós. Como é que a gente faz? Qual é o antídoto? Qual é o remédio para essa rebelião do homem? É sangue que paga pecado. E como é que o homem que vai estar contaminado com o pecado, como se fosse uma doença que passa de pai para filho, por isso a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte a todos os homens, mas graças a Deus por Jesus Cristo deu a graça. Amém? E o perdão. Então, como é que o sangue do homem ia cobrir o pecado dele se ele estava contaminado pelo pecado? E aí, Deus foi ensinando, através dos holocaustos de animais, o que seria um dia o sacrifício de Jesus. Mas a Bíblia fala em Hebreus que é claro que o sangue de animais não pode perdoar pecado. Não pode, era um símbolo. Porque as coisas que aconteciam no templo, no tabernáculo, eram sombras, símbolo das coisas eternas, das coisas que viriam a acontecer, das coisas que já estavam marcadas no céu. Então, eu estou falando isso, eu não li isso em nenhum lugar, né, irmão? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Eu estou fazendo uma historinha aqui, imaginando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí o Filho falou assim: eu me faço homem, encarno, porque se o pecado entrou pelo homem, o pecado não vai sair por um não homem. Por isso que ele
fala, eu sou a porta. Ele entrou pela porta. E ele é a porta. Ele teve que ser encarnado como homem, porque para tirar o pecado do homem, tinha que pagar o preço como homem. E o Senhor Deus, na pessoa do Filho, encarnou-se como homem, sem pecado, não conheceu o pecado, puro, santo, entregou sua vida, e aí aquele sangue, não contaminado pelo pecado, pôde ser apresentado como oferta aceitável a Deus pelo resgate do homem. Então, o que acontece aqui? Deus foi lá e cobriu a nudez o pecado do homem com pele de animal, já dizendo o seguinte: o remédio não é a folha. O remédio, irmão, não é a religião. O remédio não é a gente se esconder atrás de um monte de regra, um monte de doutrina, um monte de lei, um monte de obrigação. O remédio é o sangue de Cristo. Não vem de nós, é dom de Deus a salvação. E essa salvação é pela fé. Aí as pessoas confundem tudo e falam: esse negócio é muito fácil, eu só creio. Quantos já ouviram isso no trabalho? Cara, estuprava, matava, agora sou crente, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. E o outro cara bonzinho, casou virgem, nunca fez nada, nunca roubou uma bala juquinha na americana, nunca fez nada. Cara, meu Deus, ele nunca fez muxoxo para a mãe dele. Sabe o que é muxoxo? Muxoxo? Muxoxo é que assim, tu já fez. Eu também. A mãe está reclamando agora, o cara faz. Ainda torce a boca, assim, torce o nariz. Imagina uma pessoa que nunca fez nada. Nunca fez nada, ela nasceu em pecado. A palavra de Deus, que todos os pecados foram destituídos da glória de Deus. Não há um sequer que faça o bem, nenhum. Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele põe lá no salmo: em pecado não concedeu minha mão. A gente estava até aí falando uma coisa atrás da outra, mas Davi era homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era bonzinho, não, vai defender dele. Pecado gravíssimo na vida de Davi, mas é que ele tinha um coração que pedia por Deus, entendia a graça e falava: Senhor, cria em mim um coração puro, cria, esse verbo cria, que ele usa lá no Salmo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, é o mesmo verbo do Gênesis capítulo 1, que fala: criou Deus os céus e a terra. É cria do nada. Ele sabia que ele não tinha um coração para ser melhorado. Ele fala para Deus: cria em mim do nada um coração puro. E esse puro é totalmente de Deus. Esse puro, a palavra significa não dividido. Então Deus foi lá e falou: para dessa religião, não tem folha, não tem nada, é sangue. Então a gente já vê aí algo tremendo da parte de Deus para cobrir o pecado do homem. Aí, o que acontece? Ele vai discutindo lá com o homem e tal, o homem fala: foi a mulher, aí ele vai na mulher, e a mulher fala: foi a serpente. Isso é um princípio de educação até, e de averiguação de fatos, tá, irmão? Você vai lá e fala: o que aconteceu aqui na igreja, na porta? Aí o cara: foi o porteiro lá. Aí você vai lá no porteiro: porteiro, o que aconteceu aqui? Foi o maluco que estava passando aqui. Você vai lá no maluco e fala: maluco, o que aconteceu? Assim que Deus faz. Filho, né? Filho, graças a Deus, filho joga uma coisa pro outro, tal, você vai: quem foi? Foi ele. Toma, e você? Quem foi? Foi ele. Não foi ninguém. Então, vamos conversar aqui. Aí o homem fala para a mulher fala que vai serpente, e a serpente, Deus vai lá e fala para ela assim: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó, porém inimizade, aqui que eu quero parar, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás de calcanhar. Quem é esse descendente, irmão? Quem é o descendente que vai nascer da mulher
e vai ferir a cabeça da serpente? É Jesus. É Jesus. Então, aqui nessa passagem, a gente vê o homem querendo ser como Deus. Foi isso que a gente leu lá no começo? Pode comer que vocês vão ser como Deus. A gente vê Deus querendo ser homem. Por quê? Vai vir a semente da mulher, então é um homem. A semente da mulher pode ser um cachorro, pode ser um bezerro, pode ser um fantasma. A semente de mulher é homem. A semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então a gente vê nesse texto essas duas coisas. O homem querendo ser Deus. Deus querendo ser homem. E a gente vê a solução para isso tudo. A solução para o pecado, que é Deus se tornando homem e pagando o preço do pecado, morrendo em lugar do homem. Eu queria fazer essa introdução para entrar no assunto, irmão, porque é isso que eu quero falar. O homem quis ser como Deus e Deus quis ser como o homem. Essa é a palavra que eu quero trazer hoje. Porque, na minha opinião, eu me converti com 20 anos de idade, estou com 48. E a gente olha para tudo que a gente já viu na vida, e ainda vai ver muito mais, e eu tenho comigo, no presente momento, uma convicção. O problema do homem é que ele quer ser Deus. Esse é o problema do homem. Você vai falar, pastor, você é no mundo. Que no mundo? No mundo, irmão. No mundo. É em tudo quanto é lugar. Ah, mas o irmão está falando e na igreja também. Oxi! Deus é lindo. Aí a gente vai falar o quê? Vai falar mal da igreja? Não vai falar mal da igreja. Não podemos falar mal da igreja. A igreja é menina natural de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. Tem muito respeito e cuidado. Eu estou dizendo que o ser humano é ser Deus. Mas Deus se esvaziou de ser Deus e de ser homem. Glória a Deus, aleluia. Nesse capítulo 3, a gente vê que o diabo tentou a mulher para ser Deus, e Deus já profetizou que a semente da mulher destruiria a serpente de Jesus Cristo feito homem. Abre comigo em Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. E olha que coisa espetacular, irmão. Quero que você acompanhe comigo com todo cuidado, assim, bem sereno. Diz assim, Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Olha aí, ó, presta atenção. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o
exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Que diferença, né? O diabo vai lá e atiça a mulher para ser como Deus. E Deus resolve ser como homem. O próprio diabo quis ser como Deus. Ele não fala lá na Escritura: subirei e serei como o Altíssimo. Ele que rodeava o trono de Deus. Era brilhante. Um pezão e saiu com mais 2 terços. Água fora daqui. Isso. Esse sentimento, irmão, e condição de considerar ser como homem, não abrindo mão de ser Deus, mas abrindo mão de ser Deus. Ele era Deus, mas ele abriu mão da condição de estar aqui sem ser homem, ou seja, sem estar dentro da condição humana. Você fala: mas Jesus, meu irmão, Jesus morreu. Jesus morreu como homem. Quando Jesus estava lá no capítulo 4 falando com o diabo falou: atira-te daqui do pináculo. Jesus não pulou. Jesus sabia que se ele pulasse do pináculo, ele ia morrer. E qual é o propósito de Jesus? Morrer pulando de pináculo para disputar alguma coisa com o diabo? Você viu lá na sua Bíblia que tinha hora que a galera queria apedrejar Jesus e ele saía fora escondido assim, conseguia sair fora fugindo no meio da multidão? Primeira vez que eu li isso, não era recém-convertido, eu falei: que isso? Jesus fugiu? Ah, que isso? O que aconteceu com Jesus? Porque Jesus não estava aqui para morrer apedrejado, irmão. Jesus tinha que morrer na cruz. Porque estava escrito: maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. E assim como a serpente que foi levantada no deserto e atraiu a maldição da enfermidade sobre ela, para quem olhasse para ela, assim também o Filho do Homem tinha que ser levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê seja salvo, porque toda a maldição foi para ele na cruz. Glória a Deus. Ele tinha que morrer na cruz, ele não tinha que morrer pulando no pináculo e nem apedrejado pelas pessoas. Você imagina, alguém viu aquele filme A Paixão de Cristo? Viu? Eu vi. Tu viu? Eu não quero saber se tudo é certo, se tudo não é certo. Eu quero dizer uma coisa que eu refleti. É fato que Jesus apanhou muito. Tomou muita chicotada, paulada, soco. Isso tudo está escrito. Ficou sem dormir a noite toda lá no julgamento. A gente ficou a noite sem dormir, ficou uma vigília, no outro dia está quebrado. Imagina ele quebrado, sem comer, apanhando, tomando paulada, soco, chicotada, aquelas chicotadas que a gente sabe como é que era, né? 39 chicotadas. Paulo tomou também, era 40 menos 1. Imagina a força que Jesus não estava fazendo, irmão, para não morrer ali fora da cruz. Pensei muito nisso quando eu vi esse filme. Jesus estava se esforçando demais para não morrer fora da cruz. Ele tinha que morrer pendurado, irmão. Era ali que a maldição ia ser atraída. Para ele. Então esse sentimento e essa condição deve marcar o crente. Não é para ele ser alguma coisa, não é para nós crentes sermos alguma coisa, mas é para que a gente seja um como corpo, para que apenas um, a saber, Jesus Cristo, seja glorificado, exaltado, revelado. Aleluia! Aleluia! O
O que a gente leu aqui no começo lá, em Filipenses? Se há alguma exortação, aí comunhão no Espírito, entranhos, afetos e misericórdia, pensem a mesma coisa, mesmo amor, unidade de alma, mesmo sentimento, não faça nada por partidarismo nem vanglória, mas por humildade, considerando ao outro superior a si. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Nossa, isso é muito forte. A gente vem na igreja domingo, quinta, quarta, sei lá que dia que vem, e abraça o irmão, canta com o irmão e tal, depois, gente. E a gente quer ser alguma coisa, muitas vezes. A gente quer defender uma posição. A gente tem ambição por algumas coisas. Irmão, a palavra diz assim, se alguém almeja no seu estofado, boa coisa almeja. E aí eu não vou falar negócio da família, né? Que a família ore, que seja marido de uma só mulher, não é isso que eu quero falar. Mas estou dizendo, almejar trabalhos na igreja, como a gente costuma falar, ministério, é boa coisa. Desde que isso não vire um ídolo na tua vida. Desde que isso não vire um fim em si mesmo. Porque você, com ministério ou sem ministério, você está chamado a ser luz e a ser sal no meio das trevas e no meio do lugar onde você vai ser temperado, salgado, conservado. Sabe que eu falo isso, irmão? Eu digo porque isso tem sido muito forte para mim. Não vou contar testemunho, não, eu quero só falar isso. Quando você, durante muito tempo da sua vida, almeja não ser pastor, mas fazer algo na igreja, né? E você consegue, existe um perigo muito grande, se a gente não vigiar, da gente começar a fazer daquilo o fim em si mesmo. E chamar isso de uma bandeira chamada ministério, meu ministério. E aí, por causa do teu ministério, você despreza filho, você despreza marido, você despreza casa, você despreza mulher, você despreza trabalho, você despreza o próximo. O que você está falando? É estranho, mas é bom o que eu vou dizer para você. Ruim é bom, né? Porque eu já estive à frente de igreja durante alguns anos e tomei uma decisão de sair daquela igreja. Irmãos, e tudo mudou para mim. Aí você fala, pastor, o que aconteceu? Você não é mais líder de uma igreja. Eu comecei a entender tanta coisa que eu não entendia. Você pensa que entende. Eu comecei a entender tanta coisa, que Deus não está limitado se eu tenho igreja, se eu não tenho igreja. Aleluia. Não estou falando de não congregar, estou falando de fazer parte da congregação, não, isso não é bom. A Bíblia fala que tem que congregar. Né? Mas eu comecei a ver o seguinte, as coisas não estão no nosso controle. Às vezes a gente fala tanto que Jesus está vivo, e a gente, na hora de agir, age como se estivesse morto, porque tudo dependesse da gente. Eu tive que sair dessa igreja, porque essa igreja estava se corrompendo. Essa igreja estava se corrompendo ao dinheiro. Essa igreja estava se corrompendo à glória, estava se corrompendo ao reconhecimento de homens. E eu não aguentava mais. E eu resolvi sair. Eu não tinha direção de Deus para sair com rebanho nenhum. Deixei o rebanho todo. Deixei lá porque eles não quiseram ficar também, né? Eles entenderam. Foram ministrados com a palavra de Deus simples e eficaz e saíram também. E eu acompanhei durante um tempo. Foi todo mundo com a igreja lá próxima. Depois cada um começou a seguir seu caminho, eu mesmo segui o meu, na igreja lá, Água da Rocha. Mas engraçado que quando eu deixei isso, eu tive uma crise que eu falei, rapaz, e agora? Eu larguei ministério. O diabo falava coisa horrível para mim. Você é um desertor, você é um covarde, você é do diabo, você é meu. Mas Deus tem seus caminhos, irmão,
porque eu aprendi que eu sou crente até no inferno. Se eu fosse para lá, eu não vou. Graças a Deus. Pela graça de Deus, pela salvação. E você começa a ver que quanta bobagem você carrega com essa história de querer ser alguma coisa. Aí você sai, você que prega toda semana, 2, 3 vezes por semana. Você que aconselha, que culto, faz que nem hoje aqui, ô, oferta eu vou tirar, não, mas não oferta também? Não. Oferta eu vou tirar também? Ou é você? Então, eu vou relembrar meus tempos, fazia tudo. Abre a igreja, começa o culto, minha mulher, meus filhos me ajudaram, meus filhos pequenininhos faziam também tudo. Abre a igreja, acende luz, arruma cadeira, abre culto, ora, prega, dirige louvor, expulsa o demônio, ora no final, aceita Cristo, fecha a igreja, aconselha os caras, tem sempre os caras no final, que é pastor, eu posso falar, eu falo na minha. E trabalhando, né, irmão? Porque no outro dia eu tinha que trabalhar, eu trabalhava, como trabalho até hoje. Trabalhava assim, né? Normal, se fora, não era ministério, tempo integral. Falando de Jesus, agora dependendo do problema, você alivia esse problema aí, porque senão sai daqui 1h da manhã. Eu vou acordar um casco, meu irmão. Não pensa que pastor não pensa isso? Pensa assim, alivia o pastor aí, meu irmão. Fala o necessário, senão tu começa com uma história que vai lá no teu gato, na tua sogra. Era só pra te falar, pastor, qual é esse problema? Aí tu vai lá e conta uma história que demora uma semana, parece até o seriado lá da Record de Moisés. Cara, cada capítulo não podia ser 5 minutos, demora 2 dias. Aleluia. E eu entendi, irmão, fora desse negócio aí de ministério, de estar à frente, eu entendi, sentado num banquinho lá, a gente vai ver lá sentada no banco. Jesus, que é isso, velho? Coisa esquisita, né? Tô querendo falar, cara. Tô querendo orar, tô querendo. Ele fica lá sentado no banco lá. Meu Deus do céu, morreu. E o Espírito Santo só falando assim. Tá doido? Você fala, eu falo. Eu falo com ele, você fala, tá maluco? Fala, sou. Fica quieto aí. Tu não precisa disso, tu precisa de mim. Aleluia! Glória a Deus. Então, louvor tá lindo. O pastor lá de. Qual é aquele lugar? Da Santos, lá de Santos. Vila. Primeira vila do Brasil, foi lá, São Paulo. São Vicente. São Vicente. É um pastor. Tem uma música dele que ele fala assim: Deus me deu tudo, estou satisfeito, eu tenho Jesus em minha vida. Sensacional. Sensacional. Essas coisas começaram a entrar no meu coração. Deus me deu perdão, vida eterna, eu tenho Jesus em minha vida. Aleluia. Eu tenho Cristo. Olha, sensacional. A maior riqueza. Estou satisfeito, eu tenho Jesus. Eu sentadinho lá e falo, meu Deus, o Espírito Santo. Agora tu vai aprender, depois de ter alcançado, tu vai aprender que tu pode viver sem isso. Tu vai aprender que ser crente não é ser pastor. Tu vai aprender que ser crente não é ter ministério. Tu vai aprender que ser crente não é cantar. Eu cantei em muito lugar famoso, irmão. Não sou nada não sou nada, não gosto de igreja. Aí compõe a igreja lá, essa que ficou doida. Tinha CD, tinha tudo. Cantar na Praça da Apoteose, cantar em casa de show, um monte por aí, Maracanãzinho. Eu tinha verdade, não é também dizer que eu era um maluco, eu era. Não, e essas coisas não enchiam o meu coração. Mas elas tinham um lugar muito mais importante do que de fato elas têm. Elas têm que ter. Você pode ser crente sem fazer nada. Mas você fala, agora
filho aqui, meu pai não tirou. Só que a partir daí, tudo começa. Aquelas duas irmãs lá, uma cozinhando, arrumando coisa, doidinho. E a outra aos pés de Jesus. A outra Aleluia, Jesus. aos pés de Jesus. Aí ela está aos pés de Jesus, aí vem a que estava trabalhando. Ah, tu não se incomoda não, que eu estou fazendo tudo aqui, ela está aí parada aos teus pés. Aí ele fala, só tem uma coisa que é importante. Só tem uma. Ele vai, não. Só uma é importante. Só tem uma coisa que é importante. E ela escolheu essa coisa. Aí você fala, então, pastor, você está dizendo que se a gente crê em Jesus e ficar ajoelhado o dia todo lá, aleluia, Jesus, que fofinho, que bonitinho, tão lindo, Senhor, vale. Só que você não faz isso se realmente você está nesse lugar de crença e de rendição. Porque o reino começa a brotar, a fluir de você, e você fala, meu, aquele cara ali está precisando, aquele outro ali está do meu lado. Como que eu vou deixar de falar daquilo que vi e ouvi? Tem isso na palavra? Você começa a querer fazer e transbordar aquilo que Deus está colocando dentro de você. Porque fica lá só, ajoelhadinho, eu creio e estou aqui bebendo das suas palavras, e não vai fazer nada depois, você não é obrigado. Não é obrigado, eu já falei no começo. Mas você faz. É aí que está a diferença, irmão, porque quando a gente vai para a religião e bota as folhas, a gente faz para dizer que está naquela condição de... Essa é a troca maldita. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa é a troca maldita. Estou me empolgando aqui, até desse negócio. Essa que é a troca maldita. É o cara que ele acha que fazendo alguma coisa para Deus vai chegar nesse lugar de rendição, de adoração e de crença, de relacionamento. Aleluia! A mulher estava lá aos pés de Jesus, chorando lá nos pés dele e fazendo tudo com ele lá, ouvindo ele falar. Aí a pessoa pensa assim, eu vou alcançar isso fazendo alguma coisa. É o que a outra que estava na cozinha estava pensando que era. Mas não. Quando a gente está nesse lugar, a gente arregaça depois que levanta e vai para a cozinha, entre aspas. Vai para aí afora, vai para aqui adentro. Começa aqui dentro primeiro. Aleluia, Jesus. É melhor alguém que domina a si mesmo do que domina uma cidade. Glória a Deus. Aí quando começa a arrumar aqui dentro, você começa a se enxergar, quem sou eu? Ladrão, adúltero, pecador, mentiroso, falso. Eu sou isso tudo. Se você não é, glória ao teu nome, Jesus. Aí você fala, pastor, mas você está saindo com mulher na rua? Não, não estou não. Aqui eu estou não. Estou não. Mas isso tudo está dentro de nós. E o Evangelho é algo tão profundo que ele fala assim, se você olhar, pensar alguma coisa impura com relação a uma mulher, já cometeu adultério com ela. Alguém poderia perguntar, eu vou ir fundo. Alguém vai pensar, ué, você passa por isso, pastor? Lógico! Você não passa não? As mulheres também não passam não? Mulher passa menos. Mulher passa menos. Amigo, você está fazendo nada, você está passando na rua, vendo uma mulher pelada na tua cabeça ali na hora. É verdade ou não é? Você não pode falar essas coisas, você está... Não, gente, pode ser que eu esteja sendo engraçado, porque eu sou engraçado mesmo, mas é verdade. E aí o que você faz? Se
primeiro, aqui já sabe onde é, né? Aos pés de Jesus, recebendo dele, se relacionando com ele, né? Se você não está aqui, se você está na cozinha só, estou fazendo a obra, vai lá para na hora que o capeta aparece pelado na tua frente, quer ver? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Até eu falar, pastor, está falando só de mulher pelada? Não estou mulher pelada não, estou falando na hora que o teu chefe te fala assim, ó, vamos fazer um esquema aqui. Eu vou te dar mais um tanto, mas você tem que falar que eu não vi. Aí você fala, pô, não acredito que essa da casa está falando. Se você não está aqui, irmão, se você não está aqui, eu falo para meus filhos, para minha esposa, falo para todo mundo lá em casa. Eu falo assim, a gente tem que pensar nas coisas antes que elas aconteçam. Eles até falam assim, que isso? Eu falo assim, cara, se um filho meu morresse, como é que eu ia me comportar? Eu ia me desesperar? Se a minha mulher morresse, se a minha mulher tivesse um câncer terminal, se eu batesse de carro e ficasse sem as duas pernas, sem os dois braços, sem a língua, se eu não estiver aqui, irmão, eu fico revoltado. Como é que eu enfrento uma enfermidade se eu não estiver aqui? Desespero. Porque você não está no laboratório da intimidade de Deus, você está lá fazendo a obra, e Deus não aceita nada na carne, Deus aceita as coisas no Espírito. Glória a Deus, aleluia. Por isso que ele não aceitou a oferta de Caim. Oferta de Caim, aí tem um monte de coisa que vai falar, se tinha sangue, se não tinha sangue. Eu creio que era uma coisa que Deus passou para Adão, para os filhos lá, tudo, que tinha que ter sangue, irmão, tinha que ter sangue. Eu creio, sim. Não é uma coisa bíblica, é uma crença minha. Né? Mas independentemente disso, eu creio mais ainda, que a Bíblia fala que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Então primeiro ele rejeitou o ofertante, depois ele rejeitou a oferta. Agora, enquanto a gente não entende, só vou terminar o negócio lá de ter saído daquela posição. Foi quando Deus me moeu e me ensinou, e até hoje tem feito isso, graças a Deus, que a gente não precisa estar no controle de nada. A gente precisa entregar o controle ao Senhor Jesus. Que a gente não precisa fazer as coisas porque alguém mandou. Nunca faça alguma coisa só porque alguém mandou. Você pode ser obediente ao seu pastor, você pode ser submisso, isso tudo tem o seu valor na palavra de Deus. Só não faça alguma coisa que Deus falou com você de um jeito e alguém está falando de outro. Porque se você conhece a Deus, você tem que obedecer a Deus. Agora, faça as coisas porque você estava aqui. E aí, com essa força daqui, cercado por essa unção daqui, quando você vai para lá, para a cozinha, aí o sinal acompanha aquele que crê. Glória a Deus, aleluia. O sinal acompanha aquele que crê. A gente não tem que ser ninguém, irmão. Tira isso da cabeça. A gente não tem que ser ninguém. Eu estou cheio de ver gente em igrejas que querem ser alguma coisa, irmão. Para com essa porcaria. Isso é besteira. Isso é besteira. Deus que era alguma coisa resolveu não ser nada. Resolveu ser homem. Resolveu ser homem. Resolveu nascer numa manjedoura. Resolveu ser nascido de mulher. Hoje eu estava escutando uma música e eu estava falando com a minha esposa. A gente pensa que Jesus estava lá orando, falando para passar o cálice. Aí a pessoa pensa, né? Ah, Jesus apanhou muito, ele não queria apanhar. Ah, Jesus foi para o Espírito, tomou paulada e soco. Ah, ele não queria isso. Isso é um fator, mas
Aí vem o outro que é um pouco mais espiritual e fala, não, a traição. Jesus não queria passar pela traição. Também é um fator, mas não, também não é isso. O que Jesus estava falando com o Pai, meu Deus, olha, se for possível, passa de mim, que ele que era santo. Imagina uma pessoa santa, sem pecado. Imagina todo pecado saísse da tua vida. Então já saiu. Saiu para Jesus, ele te vê sem pecado, mas para você não sabe muito bem a mazela que é aí dentro. Então imagina você sem pecado, subir naquela cruz, todo o pecado do mundo, de todas as eras, vir sobre você. Meu irmão, quando você peca, você fica triste? Se você não fica triste, desculpa, você não é crente. Porque a gente fica triste por causa do Espírito Santo. Que agora a gente tem o Espírito Santo, então ele nos deu a condição de lutar contra o pecado. Né? A carne milita contra o Espírito contra a carne, para que a gente não faça o que é do nosso querer. Só quem tem o Espírito Santo pode lutar contra o pecado. O resto são boas maneiras, educação. Agora, lutar contra o pecado é quando o Espírito Santo. Por isso que a gente fala que a obra não é nossa, a obra é de Deus. Sem o Espírito Santo você não faz nada. Não adianta lutar no pecado agora eu não vou mais ver esse negócio na televisão, eu não vou mais mentir, eu não vou mais xingar, eu vou mais ao culto, eu vou ler mais a palavra todo dia. Tudo carne. Isso não presta para nada. O que presta é você falar assim, Senhor, eu me submeto. Eu vou fazer força, sabe o quê? Não contra o pecado, eu vou fazer força em ir ao teu encontro. Porque quando eu for ao teu encontro, aí eu vou conseguir vencer. Glória a Deus. Por isso que fala assim, andai no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito senão você correr para Deus? Você se encher das coisas de Deus. Mas não é vou ler mais a Bíblia. Aí todo dia você olha lá, todavia, que importa? Aleluia. Não, comunhão, está nesse lugar aqui, aos pés, nadando ali. O que tem para hoje, Senhor? Como é que é esse negócio aqui? Estou pensando nisso, estou pensando aquilo. Aí vai ler a Bíblia diariamente. Manda ler a Bíblia, porque ler a Bíblia, porque tem que ler a Bíblia para cumprir o calendário da Bíblia. É ler a Bíblia porque você tem vontade de aprender, de se encher, de o Senhor. Glória a Deus! Aí o Senhor está falando contigo. Aí o Espírito Santo ativa. Na hora que você viu uma coisa aqui, você fala, rapaz. Aí você chora, aí você pede perdão. Aí você fala, tive uma ideia. Essa vida com Deus que tem que ser. É só depois disso, onde você faz a força em ir para Deus, aí Ele te dá força para lutar contra o pecado. A gente às vezes está indo lutar contra o pecado. Agora, a partir de hoje, aí eu vou jejuar, vou ler a Bíblia todo dia, eu vou não sei o que, eu não ligo mais esse canal, vou mudar a senha do negócio. Olha só, você sabe a senha. O negócio não é aí, irmão. Não queira encarar o diabo de frente, porque a Bíblia não te dá palavra para isso. A Bíblia fala o seguinte: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Antes de resistir ao diabo, você tem que sujeitar a Deus. Vou por finalmente. Abre em João capítulo 15. Evangelho de João. Olha o João, Evangelho de João capítulo 15, versículo 12. Podemos? Podemos ir lá? 15, 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Irmão, ó, quero só relembrar. O homem quis ser Deus e Deus quis ser o homem. Não queira ser nada. Eu vou te dizer aonde que tu pode ser alguma coisa. Eu também. Quando nós vemos isso, nós pensamos então que Jesus é nosso amigo, né? Porque ele fala, eu não chamo mais vocês de servo, eu chamo de amigo. Fica na tua cabeça, quando você lê esse texto, fala assim, Jesus está falando que eu sou amigo dele. Ele é meu amigo. Eu não chamo vocês de servo, eu não chamo de amigo. Está dizendo assim, Jesus é meu amigo. Eu pelo menos sempre pensava dessa maneira. Jesus está falando que é meu amigo. Mas tem uma coisa interessante que a gente quer ver aqui. Ele põe essa condição para que ele seja nosso amigo e para que nós sejamos amigos dele. Olha que ele fala assim, para que a gente se ame uns aos outros. Se a gente olhar esse texto direitinho, irmão, ele fala, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 12. No versículo 15 diz, já não me chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu pai, tenho dado a conhecer. Aí ele fala assim, no versículo 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele dá a conhecer o mandamento dele. Para quem que ele dá a conhecer o mandamento dele? Para quem ele dá a conhecer o que ele ouviu do Pai e manifestou? Ele fala, não para servos, mas para amigos. Por que eu estou chamando você de amigo? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu chamo vocês de amigo porque eu dou vocês a conhecer o que é a vontade de Deus, qual é o mandamento de Deus, o que Deus quer que faça, o que eu ouvi do Pai. Por isso eu chamo vocês de amigo. E qual é esse mandamento que eu dou? Que vocês se amem. Sabe como é que você é amigo de Deus? Quando você ama o irmão. Aí você fala, o irmão, só o irmão da igreja? Não. Quando você ama o homem. Quando você ama o ser humano. Porque é assim que Deus amou o mundo, de tal maneira que Deus se Deus não amou o crente. Deus amou o homem, o mundo. E como é que nós amamos Deus então? Amando o irmão. Aleluia. Como é que nós nos tornamos amigos de Deus? Amando o irmão. Aí agora eu quero fechar dizendo o seguinte, como é que Deus, sendo Deus, Jesus, o Filho, Cristo, sendo Deus, quis ser como um homem? O sentimento, nós vimos lá em Filipenses, o sentimento age em vós o mesmo que teve em Jesus, que sendo Deus, abriu mão da condição de Deus e se tornou forma humana. Então como é que a gente pega esse sentimento? Deus perdeu para ganhar. Deus perdeu para ganhar. Deus teve que morrer para ganhar outros filhos. O grão de trigo, se ficar ele sozinho, não dá em nada. Se ele morrer, ele gera muito fruto. Então, irmão, é para a gente perder, abrir mão do individualismo e servir ao próximo, amando as pessoas com o amor de Deus, amando as pessoas, para que o Senhor manifeste esse amor que Ele tem, que foi derramado em nossos corações, como a palavra de Deus diz. Pelo Espírito Santo, Ele derramou em nossos corações o amor do Pai. E a gente vai amar Deus se a gente estiver amando o nosso próximo. É o que eu estava dizendo. A gente está aqui, naquela condição de intimidade e relacionamento com Deus, para quê? Porque chega uma hora que aquilo começa a fluir, a brotar, não tem jeito, eu vou despejar isso aonde? Só no culto? Eu vou despejar isso aonde? Só para Deus? Estou no meu quarto aqui adorando a Deus. Eu vou despejar isso amando Deus, amando o próximo.
amando as pessoas. Porque eu sou amigo de Deus. Irmão, quando um amigo teu está passando alguma necessidade, você ajuda ele, não ajuda? Você perde para ele ganhar, não é? Até que ponto a gente está disposto a perder por causa do nosso amigo Deus? Por causa do nosso amigo Jesus? E quando a gente abre mão de alguma coisa, irmão, a gente está perdendo, mas a gente está ganhando. Por isso que a fé, muitas vezes, ela é, ou quase todas as vezes, não quero discutir isso, mas assim, ela é contrária à razão. Porque a fé diz assim, ajuda, dá o dinheiro, e a razão fala, tá louco, vai faltar. A fé diz, perdoa ele, e a razão fala, nem por decreto, isso é um demônio na terra esse cara. A fé é diferente da razão. A fé fala, perde, a razão fala, não perde. Deus abriu mão do Filho para nós ganharmos outros irmãos e Ele ganhar muitos filhos. Essa é a dinâmica de Deus, morrer, perder, abrir mão, renunciar à posição, deixar a sua glória, não buscar a glória de homens, que Jesus falou isso, eu não busco glória de homem, eu não busco glória de homem, Jesus falou isso. A dinâmica de Deus então é essa, irmão. Agora a gente está afim de se esvaziar? A gente está afim de se dar ao irmão? A gente está afim de perder, abrir mão de alguma coisa? A gente está afim de considerar o outro superior a nós? Tudo que a gente já falou aqui hoje. A gente está afim de abrir mão, de fazer do nosso jeito e na nossa força e confiar no jeito de Deus e na força de Deus? Aleluia, Jesus, glória a Deus. É assim que o crente deve viver, irmão. É isso que nós estamos vendo aqui, hoje, falando sobre essas coisas. Nós queremos ser importantes, reconhecidos, famosos, respeitados, prósperos. Aí eu entro com aquilo que eu estava dizendo assim, eu tenho que pensar nessas coisas antes, porque se eu não for mais próspero, se eu não for reconhecido, se eu não for respeitado, se eu for ignorado, se eu for marginalizado, discriminado, como é que eu vou me comportar nisso? Sabendo que a nossa esperança não está nesse mundo. Hoje em dia, irmão, vou fechar, vou terminar agora. Mas hoje em dia a gente tem vivido e ouvido muita coisa. Basta você ligar a televisão, rádio, a internet e tal, você vai ouvir um tipo de evangelho tão esquisito que não é evangelho, onde o cara te fala de toda maneira que você não tem que perder, que você não tem que abrir mão, que você não tem que ceder, que você não tem que se humilhar, que você não tem que se compadecer, você tem que fazer tudo ao contrário. Você tem que enriquecer, você tem que ser grande, você tem que sobrepujar os outros, sai da minha frente, sai capeta da minha frente, ninguém vai me parar, ninguém vai me deter, sai não sei o que da minha frente, sai o irmão também da minha frente, sai todo mundo da minha frente. Todo mundo quer vencer o quê? É para ser grande, ser reconhecido, ser famoso, ser bonito, estar na televisão, ficar rico, ficar respeitado. É um tipo de coisa que... Se eu ficar doente, eu não posso ficar doente. Vou desviar se eu ficar doente, porque Deus não está comigo. Se eu perder o emprego, eu vou desviar, porque eu estou chateado com Deus porque perdi o emprego. O que é isso, irmão? Pode meditar. Se ficar doente, você ora para ser curado. E se Deus não te curar ali naquela hora, uma outra hora Ele cura. Se Ele não curar nunca mais, está tudo certo também, porque aleluia, eu já vou ser curado, vou receber um corpo novo. Glória a Deus, aleluia! Aí eu vou falar assim, então por que você não crê? A pessoa vai se acomodar e não vão... Não, não crê, vai. Mas é mentira que não é todo mundo que é curado? Ou a gente vai ficar fingindo que todo mundo é curado? É por isso que a gente vive muitas vezes uma hipocrisia e uma capa, as folhas, para dizer todo mundo é curado. Não é. Então vamos assumir isso e vamos entregar ao Senhor, o mistério de Deus. Ora, tem um monte de gente aqui na Bíblia que orou para ser curado e não foi. Eu estou pregando contra a cura de jeito nenhum. Eu creio na cura, eu já fui curado. Eu creio
ajudando ele? Então nós vamos começar com a causa e o efeito. Igual os amigos de Jó. Eu, pela minha experiência, os amigos de Jó, né? Eu, pela minha experiência, tu fez alguma coisa. Tu fez alguma coisa. Porque haverá chuva sem trovoada, aí você vai falar bonito. Aí o Jó pega e fala assim, olha, não é bem assim não, porque eu já vi muito cara ímpio bem de vida prosperando. Vê lá quando Davi, não sei se é Davi, se é Asaf, não sei quem é agora, não me lembro, do Salmo 72 ou 73, ele fala assim, pô, estava chateado com esse negócio do ímpio prosperar. Asaf, tá chateado com esse negócio do ímpio prosperar, estou revoltado com isso. Cara, não tá nem aí pra Deus, aí vai pro churrasco, com a família, tudo certo, bota lá a cerveja, o pagode, todo mundo feliz. Pô, os caras estão bem. Algum de nós nunca pensou isso não? Principalmente quando tu tá desse lado de cá, fazendo as coisas tudo pra mostrar que faz. Aí tu sai da tua Bíblia nervoso, lá foi eu pra igreja cedo. Lá vou eu cedo pra igreja, pelo amor de Deus. Aí tu passa a colocar como eles são felizes, curtindo o churrasquinho, e eu aqui, indo para a igreja. Sabe por que isso, irmão? Ele não está aqui, ó. Ri, mas é que tu não está aqui, ó. Já sabe o que eu estou falando, né? Aqui, né? Que tu não está aqui, porque quando tu está aqui, tu passa por lá, com a Bíblia debaixo do braço, e fala assim, rapaz, que maravilha que Deus me alcançou, eu vou louvar o Senhor com ele. Que glória é essa? O cara está no churrasco com uma cerveja, parece todo mundo feliz. É igual as mulheres lá que na revista, tudo com Photoshop, tu tira um monstro. O cara está lá todo feliz, e você passa. É a mesma coisa, porque o Asaf, lá no Salmo, ele fala assim, até que entrei no santuário. Mulher. Cara, quando ele entra no santuário, que antigamente era santuário, né? Agora não é santuário, agora a gente é santuário de Deus, né? Você tem que ficar claro. Mas aí fala, até que entrei no santuário, o lugar onde está a presença de Deus. Aí ele caiu em si, ele falou, obrigado, Senhor. Essa é a visão que a gente tem que ter das coisas do reino da vida. Senão a gente fica louco, a gente fica esquizofrênico, a gente fica fingindo uma coisa que não é. Não é melhor chegar e falar, eu não sei porque eu não fui curado, eu não sei porque eu fui demitido, eu não sei porque meu marido me largou pela outra, eu não sei porque caiu um raio no meu telhado, fez um furo e eu estou sem dinheiro para consertar. Não é melhor a gente falar isso? E falar como Jó, quando vieram para ele lá e falaram assim, acabou tua gado, acabou teus filhos, acabou tudo mais. Deus deu, Deus tirou. Aí Deus falou para o diabo que não era para ele tocar em Jó. O que o diabo faz? Usa a mulher dele para ver se o próprio Jó tira a vida dele mesmo. Porque a mulher dele falou para ele, amaldiçoa, tu conserva a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Não sei se Jó fala, uma loucura, chega disso. Pega aquele carro lá que ele estava se rapando e... Aí, não foi o diabo que tirou a vida de Jó, foi Jó mesmo que tirou sua própria vida. E o diabo usou a mulher dele para isso. Cuidado, hein, mulher? Falar as coisas que a gente fala. E homem também. Agora, Jó fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que Deus ia constituir fiador contra ele mesmo. Que Deus ia constituir um advogado para advogar a causa dele e ser fiador contra Deus mesmo. Olha que loucura que Jó falou. Isso é muito louco. Depois você pega lá. Ele está profetizando Jesus, o advogado do homem, entre aspas, contra o próprio Deus. Porque a sentença era, Deus fala, pecou, vai morrer. Aí, o próprio Deus, olha isso, o
próprio Deus vem como homem, se põe advogado para salvar da sentença que Deus tinha dado para o homem por causa do pecado. É o que Jó falou. Ele vai constituir um advogado para cuidar da minha sentença contra ele mesmo. Não é só isso que eu queria dizer. Não importa o que a gente está passando, se a gente tiver na mente uma coisa só: o homem tem que ser Deus. E Deus quis se fazer homem. Então, o diabo também quis ser Deus. Então acaba com essa história de querer ser alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Seja servo. Mas como você é de Jesus, ele diz que te chama amigo. E por que ele te chama amigo? Porque ele nos deu a conhecer o seu mandamento. E qual é o seu mandamento? Que você ame o próximo. E quando você vai amar o próximo sendo amigo de Deus e não querendo ser alguma coisa, em nenhuma circunstância importa. A gente não precisa fingir nada. A gente não precisa dar um super crente. A gente não precisa falar que está tudo bem quando não está tudo bem. Porque se eu amo meu irmão, quando ele falar que está tudo bem, eu vou chorar com ele, eu vou estar com ele, eu vou abençoar ele, eu vou dar um dinheiro para ele, eu vou fazer qualquer coisa com ele, porque eu amo o meu irmão. Agora, irmão, não fica falando que está tudo bem quando não está tudo bem. Não queira ser super crente. Não vamos ter uma igreja esquizofrênica que fica fingindo que está tudo bem, porque não precisa disso. Não precisa fingir que está tudo bem. A gente tem problema. Jesus não enganou a gente. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque isso é lindo. O que mais eu tenho pensado na minha vida é sobre isso. Como é que eu sirvo a Deus servindo a meu irmão? O Pedro e o João estavam indo para o templo para louvar, para falar com Deus, e lá no caminho tinha aquele homem aleijado, pedindo esmola. E aí eu concluo com uma música antiga de um pastor lá que a gente conheceu quando eu conheci na igreja dele. Ele falava assim: quem procura Deus acha seu irmão. Pedro e João estavam indo para o templo para falar com Deus, porque eles ainda estavam meio contaminados com o modelo antigo. Depois eles iam entender, depois de Pentecostes eles iam entender que o negócio agora não é mais no templo, é direto, é Deus 24 horas. Mas ele estava indo lá no templo, encontrar com Deus, falar com Deus, orar, ter comunhão com Deus. Quem procura Deus, enquanto o aleijado na porta pedindo esmola. Quem procura Deus acha seu irmão. E o que ele ofereceu para o cara? A prata que o cara estava pedindo? Ele falou: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Glória a Deus. O que a gente tem para dar para os irmãos? Uma figura de crente? Uma folhinha? Uma religião? Olha que maldita religião. Cheia de acusação, vai para o inferno, vai para o seu. O que a gente tem para dar para o irmão? Uma pessoa lá que precisa. Seja aqui dentro, seja lá fora. Seja um parente, seja um amigo, seja quem for. O pastor também. Os pastores. Nós, o que a gente tem para dar para os pastores? A gente diz: o pastor é o santo de Deus, não precisa de nada. Mas não tem problema, irmão. O pastor discute no carro com a mulher também. Sabia? Não sei de coisa. Aleluia. De repente a igreja é perto aqui da casa, vem a pé, discute a pé. Pastor é gente, irmão. Pastor é homem também, igual todo mundo. Então o que a gente tem para dar para o outro? O que a gente tem para dar para o outro? Só tem Jesus para dar para o outro. Só tem amor para dar para o outro. Amor de Deus que é derramado em nossos corações. Porque senão a gente fica aí fora afastando as pessoas de Deus. E o próprio Jesus disse: vocês afastam as pessoas. Você nem entra ou não deixa os outros entrarem. Porque a gente quer ter uma religião maluca que fala assim: nem vocês querem fazer alguma coisa. O que ele fala para Jesus? Fala dos fariseus: ó, atentem para tudo que eles falam. Tudo que eles falam.
Mas ele mesmo não quer mexer um dedo para fazer aquilo que eles falam. A gente é isso aí às vezes, irmão. A gente acha que a graça de Deus é só pra gente. Pequei, a graça de Deus me perdoou. O outro cara dali da rua pecou, fica condenado, vai para o inferno, é um ímpio. Qual a diferença do pecado dele para o meu? Então o que a gente tem de bom? Jesus. Você tem Jesus, por que não dá para ele, Jesus? Mas não é dar para ele Jesus falando um monte de regra, um monte de troço maluco, não. É vivendo, amando. Amor é relacionamento, é transmitindo algo. Você chegar para ele, aleluia, glória a Deus, o Senhor me diz, não. O cara abraça ele, né? Abraça o cara. Abraça o cara. Fala, irmão, estou contigo aí. O que tu está precisando? Ah, irmão, você tem muito mais poder do que falar, olha, o Senhor, lá. O cara sabe nem que é o Senhor, meu cara. O que está falando? Mas essa linguagem ele entende. A verdade do Evangelho na nossa vida. É o Evangelho na nossa vida. Não é o Evangelho lá que eu prego, igual o fariseu, que fala, aí todo mundo quer seguir o que a gente fala, só que a gente não vive. É verdade na nossa vida. E a tua vida tu é perfeito? Não. Por que tu vai pagar de perfeito no teu trabalho? Por que tu vai pagar de perfeito no teu condomínio, na tua rua, na tua vizinhança? Pagar de perfeito por quê? Sabe o que é legal? É o cara olhar e falar assim, ela não é perfeita, mas eu tenho visto que ela está ficando, está me amando mais. Eu tenho visto que a vida dela está mais legal, a vida dela, os filhos dela estão mudando. Ela está ficando mais bonita dela. Alguma coisa acontecendo aí, isso é que é o legal. Agora, o cara sabe que ela não é perfeita, porque na hora que ela fica conversando, ela vai conversar assim, desse jeito assim. E o cara fala, rapaz, não é que agora eu estou gostando mais dela ainda, porque ela vai escondida, ela não é perfeita. Porque perfeito só tem um. E não ser perfeita, você sair fazendo qualquer coisa, vou beber com o cara, vou fazer. Não é isso, não. Agora, você sabe onde a gente pega? Tu vai na casa do cara, aí o cara pega, puxa uma cerveja, bota lá para beber, você fala, oh, aleluia, em nome de Jesus, tá amarrado, vai embora, não quero mais falar com você, deixa de ser hipócrita, hein? Pô, cara, fica com o cara ali, bebe bem. Você vai beber também? Não. Você vai ficar embriagado? Não. Você vai falar tudo que ele está falando? Não. Esse é o problema dele, irmão, você está ali para ajudar no problema do cara. Estou falando isso é um exemplinho mínimo, irmão, porque se for crente, fosse não beber, não fumar, oxe, ser crente é muito mais que isso. E é isso que eu queria transmitir para os irmãos, eu queria orar. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. E disse que você pode fechar os olhos para ver Jesus agora. Né? Sabe como é que a gente vê Jesus? Não vendo nada. Mas quem vê Jesus? Porque o nosso Deus é invisível. É o único Deus invisível que existe no mundo. O Deus dos outros tudo é uma imagem, é um Buda, é um elefante com tromba, é um monte. Mas o nosso Deus é invisível. A gente fecha o olho, a gente não vê nada. E é esse Deus aí que a gente vê. É o que Paulo falou lá no Areópago. É o Deus desconhecido de vocês, mas é conhecido de nós. Senhor, eu te peço nessa noite, nessa manhã, que tudo que foi falado aqui não seja só palavra, conversa de alguém, mas eu te peço em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo cause transformação na nossa mente, para a gente ver as coisas como o Senhor vê. A gente não querer ser ninguém, a não ser querer que o Senhor seja em nós. A gente possa abrir mão de tudo e correr para Ti, Senhor. E ao Teu encontro todos os dias, ter comunhão e relacionamento contigo, para que o Senhor faça a
tua vontade através de nós, amando as pessoas através de nós. Usa-nos, porque a igreja é isso, Senhor. Assim que haja em nós esse sentimento que houve em Cristo Jesus, de se humilhar, de abrir mão, de perder para ganhar. Nós não queremos ser mentirosos, hipócritas, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e fazer diferença com o teu Espírito Santo em nós. Eu peço, Senhor, que diante de tudo que foi ministrado aqui hoje, a tua mão se estenda e toque nas nossas vidas, mudando a maneira de pensar e a maneira de agir, Senhor. Que a gente viva o Evangelho verdadeiro nesse tempo tão difícil que tem sido nesses dias, Senhor. Toca em cada um, Senhor, que além da necessidade que tem passado, o Senhor suprirá em Cristo Jesus cada uma dessas necessidades. Em Cristo Jesus, cada uma dessas necessidades. E assim nós aguardamos e esperamos em Ti. E assim nos rendemos a Ti.